Olá, o meu nome é Bex e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como foi fazer a gravação do vídeo que eu postei na semana passada de cosplay e música geek. Eu vou começar explicando primeiramente como foi toda a escolha, porque foi mais ou menos mais de um mês de preparação na questão de como que ia ser, né? Vamos começar que, primeira parte, escolher as músicas e o cosplay. Porque eu podia até gostar de uma música, mas e se eu não tivesse cosplay, né? Então eu decidi olhar os cosplays que eu tenho e pensar quais músicas eu gostava. Então foram essas aqui as músicas escolhidas. Que foi a da Senju, da Dia, a do N, do Crono, a do L, que na verdade a música do L não é exatamente do L. É a Plano Perfeito, postada pelo Unirap, que era um conjunto da URT, mas quem cantou foi o Shine. A do Sanji, do Enigma, ao Blue, do Marquinhos, ao Blue Marquinhos não, Hora de Aventura, do Fim, que foi feita pelo Marquinhos, e, por último, a da Hitori Gotou, Melodias, feita pelo Zen. Vamos começar aqui. O cosplay, assim, todos os cosplays eu tinha. Sim, mais ou menos. Eu vou começar falando sobre os cosplays, porque eu tinha, sim, quase todos os cosplays, menos o da Hitori e o do L. O do L, vou começar que eu peguei uma peruca emprestada do meu amigo, e de última hora eu acabei usando a blusa dele, porque eu não tinha nenhuma blusa parecida. E daí eu lembrei que, na verdade, eu tinha, sim, uma blusa parecida. Eu simplesmente lembrei que eu tinha, sim, uma blusa parecida do L, que eu não lembrava que eu tinha. E na da Hitori, eu tinha, assim, menos de um mês pra fazer o cosplay dela. E, na verdade, eu nem refiz o cosplay dela. A blusa foi emprestada de uma pessoa do meu trabalho. A saia é do cosplay da Riko Manai. E a guitarra eu emprestei do meu amigo. E a peruca, na verdade, é uma peruca branca que eu e minha amiga acidentalmente pintamos de rosa. E era pra ser vermelho, mas a gente pintou errado e virou rosa. Sendo muito sincero, quando vocês vão ver a ordem, talvez muita gente pense que existe um significado para a ordem das músicas, mas na verdade não existe um significado para as ordens das músicas. Eu só fui colocando na ordem que eu achava melhor. E eu coloquei Melodias por último, porque eu queria que Melodias fosse o surpresa. Principalmente porque a minha ideia com esse vídeo era recriar os clipes com cosplay. Então eu queria que Melodias fosse o boom, fosse o incrível. Aliás, eu esqueci de comentar, mas eu tô de cosplay de Kavé de Genshin Impact. Mas como que foi fazer a gravação? Eu vou falar pra vocês primeiro que, apesar de ter tido uma ordem, a gente foi fazendo pelas partes mais fáceis, pelos cosplays mais fáceis. E de início, a minha ideia era fazer estilo a Camila Pudim, de gravar e editar ao mesmo tempo. Só que a gente tinha que fazer tudo em um dia. E aí a gente começou acho que entre 1h30 e 2 horas. E a gente foi terminar 7 ou 7h30, por aí. Então a gente não tinha tempo pra ficar editando e tal. Tanto que o vídeo tem vários cortes e eu vou mostrar tudo pra vocês, tanto as partes que deram errado como as partes que deram certo. Eu de última hora criei as transições, porque eu tinha ideia para algumas transições, mas tinha outras que eu não tinha tanta ideia. E uma curiosidade muito interessante, para começar assim, que a parte da Senju, na verdade era pra ser assim, eu vou colocar a Senju e o Izana, só que daí ia ficar dois cosplays repetidos, tipo, do mesmo anime. Aí eu falei assim, não, vai ser só um anime por vídeo. Mas vamos lá. A gente começou com o cosplay de L, porque a gente tinha que ver a maquiagem mais fácil pra mais difícil. No fim acabou que a maquiagem do L, eu não cobri ela tão bem. Tipo, eu fiz a maquiagem normal, fiz olheira, só que eu fiz a olheira tão funda que na hora de, tipo assim, limpar e passar porque eu tinha que fazer coisa rápida, eu fiquei levemente com uma olheira preta e muitos cosplays parece que eu tava com cara de acabado. Tipo, a Hitori, eu tava com uma cara muito estranha. E eu até, sendo sincera, eu não gostei muito da parte da Hitori tipo, do meu caso, da minha cara. Mas no fim deu certo, né? E eu vou tentar mostrar pra vocês sem mostrar minha cama, porque a minha cama não apareceu no vídeo.
e ela tá meio bagunçada. Mas a parte do L foi toda feita no chão pra pegar essa essência do L. E foi bem engraçadinho, porque, tipo assim, como a gente tinha que fazer vários cortes, a gente não podia esquecer como que eram as transições, não podia esquecer como que eram feitas as coisas. Então a gente começou com a do L, e, sendo sincera, a do L foi até fácil. Teve pouquíssimas, acho que foi uma das mais fáceis, junto com a da Heitori. E apesar da Heitori ter tido muita coisa no clipe dela, foi uma das mais fáceis, porque a da Heitori foi só corte. A do L teve poucos erros na parte da transição. A do L foi gravada nesse chão aqui e ela foi fácil. Eu tava agachado bem onde eu tô, mas eu não tava totalmente deitado igual eu tô agora, mas aqui eu não tenho posição boa pra colocar essa câmera, então eu tenho que ficar deitado. Eu estava exatamente aqui, o notebook aqui e o Max aqui. Essa minha cama, ela tá aqui, mas ela tava lá pro canto. Ela não tava aqui não, ela tava lá pro canto. Tanto que era super difícil passar pro guarda-roupa. A primeira transição se conecta com a música do N, em que o N faz assim e o L pega o Death Note e faz assim. Ele fala, ele é o Ryuzaki, na maior detetive do mundo, ele é o Ryuzaki. Ele pega o caderno e faz assim. E nisso a câmera segue ele. Nisso que a câmera seguiu ele, talvez muitos não tenham percebido, mas acontece que nessa parte eu estou de costas para a câmera, ela pega uma parte metade do meu corpo de costas, mais o meu ombro e a peruca, e foca no mapa. E o mapa que tinha ali era um mapa de Tóquio, talvez ninguém tenha percebido, porque acho que ninguém ficou pausando o vídeo para ver, mas era o mapa de Tóquio. E a minha ideia era, a transição ia ser, o Kira tá nessa cidade, aponta pra tela, e na hora que aponta, treme a câmera e troca pro mapa do All Blue, né? Troca pro All Blue, e daí seria a música do Sanji. Sendo muito sincero, a parte do L foi suave. A única coisa que me incomodou foi o jeito que o meu cosplay ficou. Não achei que ficou tão legal. Sendo bem sincero, essa pena tá caindo na minha cabeça. Sendo muito sincero, eu não gostei muito de como ficou. Mas, por incrível que pareça, muita gente gostou. Muita gente achou a transição do L uma das melhores. E, assim, falaram que meus amigos gostaram muito da transição do L. Mas muita gente falou que a parte favorita deles foi a do Sanji. O que eu fiquei surpreso, porque, sendo bem sincera assim, apesar de ter sido um vídeo que eu gostei muito, eu acho que a única parte que realmente me agradou muito, tem sido a da Heitori, que foi a última parte, que é de melodias. E a dos outros eu gostei, mas eu sinto que talvez eu poderia ter feito melhor. Por fim, a parte do L foi bem fácil, a gente fez ela correndo. Eu acho que a parte do L deve ter se dado uns 30, 40 minutos. Eu não lembro direito, mas foi bem fácil, porque não teve muitos erros, foi cortes rápidos e fáceis. E a parte do L também era muito curta. Dá pra perceber, se você for olhar o clipe, as menores partes são a da Senju e a do L. E agora eu vou deixar pra vocês alguns cortes de como foi os erros e os acertos dessa gravação. E antes de tudo, queria muito agradecer tanto ao Max como ao Alex que estavam aqui me ajudando nessas gravações. Não pode rir, Beck. Não pode rir, Beck. Coloca umas duas teclas. Pronto, vai. Você não tinha nem falado. Não. Pode ir. Vai. Sério, não ri. Você esqueceu de fazer o negócio? Eu percebi. É bem na hora que você parar com coisa. Quando eu fazer assim, o maior detetive do mundo, eu vou fazer assim. Aí você faz isso. Tá. Aí quando você for voltar, eu posso fazer isso daqui. Quando você for voltando, eu faço Aí eu já faço. Tá. Isso. Tá, pode ir. É hora de começar.
detetive do mundo. Agora. Esse caso presumo nessa cidade. Que saibam que eu tenho. Calma, não, volta. Esse caso presumo nessa cidade. Que saibam que eu tenho. E uma coisa que eu acabei não explicando muito bem, mas aqui as minhas escolhas para as músicas, na verdade, para as letras, para qual parte ia ser cada coisa, foi a que mais tinha, não relevância, mas as que eu mais gostava. Então, além das músicas ter sido as que eu mais gostava, as letras também foi, apesar de que muitas letras eram o refrão. As que não eram o refrão eram realmente as partes que eu mais gostava. E pra quem me acompanha no Instagram, vi que eu tava postando algumas rodadas. Então, tipo, a cada troca de cosplay que eu fazia, eu colocava uma rodada. E a segunda foi com o N. Como alguns cosplays eu tinha que pintar a sobrancelha, então eu fui colocando os mais difíceis na questão de maquiagem e ia pro final. Então, o N ficou em segundo pra começar, porque a única coisa que eu tinha que fazer pra ele era pintar a sobrancelha de verde. E apesar de tudo isso, ninguém percebeu a sobrancelha de verde, porque, tipo, nessa parte a luz estava mais escurecida, porque eu queria a luz e o filtro, porque eu coloquei um filtro que combinasse com a estética do clipe. E eu até falei que a do L e da Hitori foram mais fáceis, mas a do N teve pouquíssimos cortes. Ela foi feita exatamente aqui. Calma. Pegou um pouquinho da minha porta no clipe. E foi muito fácil, porque era só eu parado. Na verdade, mais ou menos. O Max tinha que pegar do meu pé, e daí ele tinha que subir meio rodando. Tipo, ele tava... subir meio rodando, e eu ia virando de costas. Ai, almejo o mundo natural, onde todos vivem em harmonia. E daí eu só ia rodando, meio que mostrando o cosplay. E daí na parte em que eu dediquei a minha vida, era o cubo e pá. E daí trocava pro L. E daí foi essa transição que daí ia pro L. Eu gostei. As transições eu admito que ficou muito legal. As transições ficou hype. Só teve uma transição que eu não gostei muito. Que só foi a do Finn pra Hitori. Que eu, tipo assim, não sei porque eu tive aquela ideia de transicionar da espada pra guitarra, mas aparentemente rolou, né? Mas a parte do N foi muito fácil, foi extremamente fácil. Eu vou deixar os clipes aqui porque foram pouquíssimas coisas. Pode ir, calma aí. Agora. Me avisa quando for começar, porque eu nunca lembro. Pode subir. Não. Vai agora. E daí depois do N a gente foi pros loiros, que foi o Finn e o Sanji. O Finn, não vou falar que não foi difícil. Assim como o Sanji, ele teve poucos cortes. E eu tô tentando entender esse cosplay aqui. Gente, como esse cosplay me deixa meio pelado. Eu acho que tá certo isso aqui. Não, calma aí. Vocês não nem estão vendo a minha perna, mas é isso. Isso aqui fica caindo. É que esse cosplay não é meu. E ele tá bem largo. Como ele não é meu, o Apollo é muito alto. Ele tá muito largo. Tipo, a calça só não encosta no chão porque eu coloquei o cinto bem acima do meu umbigo. Então, a parte do fim, ela foi, eu vou falar que, olha, teve tipo assim, o Max até me zoou porque a parte da cintura era curta, era muito rápida. Só que a parte do fim, ela foi meio, sei lá, não vou falar que foi sem graça. Mas é que, como o meu objetivo era também mostrar os cosplays,
ela foi bem básica comparada com os outros. Admito que realmente, assim, ela e o L realmente foram as mais básicas comparada com os outros, principalmente na questão do cosplay. Mas eu quis mostrar o sentimento, porque é uma música que eu gosto muito. E, tipo assim, é até estranho, porque eu escolhi logo essa música do Marquinhos, sendo que, tipo assim, tem muitas outras músicas do Marquinhos que eu tenho um cosplay. E eu poderia ter feito, um negócio, tipo assim, música dele do Jujutsu, eu poderia ter feito um show aqui no meu quarto. Mas a música do fim dele tem muito significado pra mim. Eu gosto muito dela. É um sentimento muito gostoso que traz. Então eu acabei escolhendo essa do Marquinhos. E depois eu falo sobre fazer uma segunda parte desse vídeo. Aí eu falo sobre o Marquinhos de novo. Mas a parte do fim, novamente, foi fácil. Ela foi feita aqui. Na verdade, o vídeo inteiro foi feito aqui. Teve pouquíssimas vezes que a gente fez em outro canto, só tipo, aqui embaixo no chão que foi feita do L. Mas nenhuma outra parte foi feita em outro canto, porque meu quarto, ele tava uma bagunça, tinha muita coisa espalhada por causa dos cosplays. Então foi meio suave. A parte do fim, eu peguei uma parte que dava pra eu recriar de uma forma fácil, porque a maioria da parte da música fica falando sobre os amigos do fim, sobre a história dele. Então meio que ficava, nossa, como que eu vou recriar isso? Então eu decidi que eu ia recriar de uma forma que desse. Tudo eu ia recriar de uma forma que desse. Então o que foi feito foi o seguinte. A transição ia ser feita do Sanji pro fim. E daí a parte ia ser o Sanji chuta a câmera e transiciona para a espada do fim saindo da câmera. Saindo da câmera. E uma curiosidade é que a espada do fim estava quebrada. Porque tem a parte vermelha na ponta. Tipo, onde empunha, e essa parte meio que tava fora, porque eu não colei de novo. E eu ia colar porque ia cair, ia dar... Ai, ninguém percebeu, vocês estão percebendo agora, tá? E acontece que ficou meio assim essa parte do fim. Então a minha ideia era fazer assim. Aí o meu objetivo, como que eu queria mostrar o cosplay, porque eu não tinha muita coisa pra fazer nessa parte, eu pedi pro Max me filmar de costas, assim, segurando a espada, e a câmera tinha que vir assim, mostrando um pouquinho da espada e um pouquinho da mochila, pra mostrar que realmente tá de cosplay de fim, né? E depois disso, a parte final ia ser entre luta de espadas tentando viver. Essa luta de espadas tentando viver, ele tinha que seguir a espada daqui pra cá, e daí a gente ficou até uma parte da minha cama sem querer. E nessa parte, a espada tava aqui, ela ia fazer assim. Dá pra ver que... Dá pra ver que eu fiz tipo um zoom. E daí nessa zoom, transicionava pra guitarra da Hitori. A parte do fim foi uma das... Também, ela teve corte, mas não teve os cortes. Não teve de corte. Porque... a única parte que realmente deu erro foi que eu acho que ficou muito rápido aquela parte de... A parte que eu tava de costas, ela deu erro 2 vezes, se eu não me engano, foi poucos erros. E a parte da espada também deu erro, mas foi erro muito pouquíssimo, muito pouco erro. Então, assim, foi pouquíssimos erros. Eu vou deixar também os cortes. Mas foi uma parte que, apesar de eu ter falado que foi uma, tipo assim, não foi um nosso uau, foi uma das partes que pra mim tem muito sentimento, porque é uma das minhas músicas favoritas do Marquinhos, né? É uma das músicas dele que eu mais gosto. Não, pode deixar. Ai, que gente bonitinho. É depois desse. Aqui. Não, calma. Volta um pouquinho. Pode deixar. Você pode começar a gravar.
Tá, agora. Aí a gente corta. Ai, calma, prendeu a espada na touquinha. Volta só um. Só dois. Não, volta dois. Tá, vai. E daí a gente vem pra parte mais difícil do vídeo, que foi a parte do Sanji. A parte do Sanji teve corte. E teve corte, porque, gente, a transição do Sanji era muito complicada. Tipo assim, o vídeo do Sanji eu não gostei tanto. E muita gente gostou. A parte do Sanji foi uma das favoritas. Teve gente falando que se arrepiou. Muita gente falou que se arrepiou, que achou incrível. E eu, tipo assim, eu fiquei meio... Acho que, não sei se isso é síndrome do impostor, mas eu fiquei meio... Nossa, sério? Tipo, eu gostei do vídeo. Mas eu sinto que eu poderia ter feito melhor, sabe, em algumas partes. E também, como eu tinha pouquíssimo... Eu tinha uma semana pra editar o vídeo. Uma semana. Então eu sinto que eu poderia ter feito melhor com mais tempo. E como eu quero fazer de novo, eu vou tentar fazer com mais tempo. E daí o que acontece? A parte do Sanji começa que ela é do L pro Sanji, né? Tipo, a ordem foi Senju, L... Não, Senju, N, L, Sanji. É Sanji, Fim e a Hitori. E daí, nessa parte que eu falei, transicionou do L pro Sanji, tem aquela parte do Kira tá nessa cidade. E daí nessa parte que ele aponta, tipo, tipo, sai a transição de o mapa de One Piece aberto. E daí a Thaleo de Sanji. E daí eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, que eu tenho um sonho, daí eu bato a mão aqui. Essa parte do ver o mar se juntar é uma cena que eu queria muito ter recriado de uma forma diferente, porque, cara, a edição desse vídeo é muito massa. Porque quando ele fala ver o mar se juntar, aquelas rochas os editores fizeram as rochas se quebrarem. Eu queria fazer algo meio parecido, eu queria tipo feito como se o vídeo tivesse quebrado. Só que eu não sabia como fazer isso. Eu tinha o CapCut como editor, tanto que na próxima vez eu não vou usar o CapCut. Tanto que, sendo muito sincero, muita coisa que eu usei no vídeo foi, tipo, letra que já estava pronta. Então muitas edições, muita coisa que vocês forem ver, realmente são modelos que já estão prontos. Eu só fui trocando algumas coisas. Mas não foi em todos os vídeos, tipo, foi mais pro da Hitori, porque o da Hitori combinava com muita coisa. E daí nessa parte do Sanji eu queria ter feito o vídeo se quebrar. Tipo, quem joga Honkai Star Rail, sabe quando aquela parte que você vai entrar na batalha e meio que o vidro quebra? E daí eu queria fazer uma parte tipo isso. Só que meio que não deu, porque eu não sabia como fazer. E daí nessa parte eu acabei fazendo assim de costas, que foi tipo ver o mar se juntar. Eu levantava a mão. Então o Max tinha que tipo pegar nas minhas costas. E daí quando eu falasse ver o mar se juntar, eu levantava a mão e ele pegava a minha mão. Mas foi uma parte que eu consideravelmente eu gostei no fim. Ver o mar se juntar. Ah, tá. Depois dessa parte, vem e que minha perna pegue fogo pelos chapéus de palha. Nessa parte, foi o rolê. Porque eu não tenho mais habilidade pra ficar com a perna só. Tipo, agora eu tô com uma perna só. Mas, tipo, um dia eu não sei porque eu não consegui ficar, porque a perna tem que ficar aqui, né? Tem que imitar um Sanji. E nisso da perna levantada, tipo assim, a gente regravou várias vezes porque eu começava a cair, porque eu não conseguia. Tanto que, se vocês olharem no vídeo, tem uma parte que eu tô com a mão bem aqui, apoiado na parede, com o pezinho assim pra cima. Porque a gente fez de tudo e eu não conseguia ficar de pé. Aí nós teve que eu ficar a mãozinha aqui e daí eu chutava a câmera. Mas essa parte assim, e que minha perna pegue fogo, ele seguia meu pé,
pegava assim, eu tava aqui, ó. Ele seguia meu pé, e que minha perna pegue fogo, e eu tava assim. Nessa parte pelo chapéu de palha foi a parte que daí eu peguei o Alex, coloquei meu cosplay de Luffy nele, ele ficou uma graça, né? Coloquei meu cosplay de Luffy nele, e daí a gente pegava as costas dele. Tanto que tem um vídeo, que eu vou colocar aqui também, que o elástico tá bem na cabeça do Alex, mas é porque eu precisava que o chapéu de palha ficasse aqui, pra pegar, tipo, a regata e o chapéu de palha. Aí nessa parte foi que minha perna pegue fogo, mostra eu assim, pelo chapéu de palha. E daí, tipo, foi uma transição de, tipo, pra frente, e daí veio pra trás. Tinha o Alex, e daí aquele sorrisinho que eu dei foi muito genuíno. Porque o Alex tava me encarando uma cara, tipo assim, ó. E daí depois ele fez assim, joia. Aí eu, joia. Foi muito genuíno aquele sorriso. E daí ele fez assim, porque vem a outra parte, que é a parte nossa parte do Sanji foi muito difícil. Foi muito difícil. E que a perna pegue fogo pelo chapéu de palha. Tá. Depois dessa parte vem tudo que eu senti. Nessa parte, tudo que eu senti, transição em cima da regata. Aí tudo que eu senti, eu pegava no coração. E daí foi tudo que eu passei, eu pegava aqui e batia a cabeça assim. E transicionava pro Sanji criança. Tudo que eu senti, aí era eu com o capacete. Tudo que eu passei, eu sou só Sanji. E daí essa parte aparece na edição. O cartaz é procurado e aparece eu sou só Sanji. E daí, né, depois dessa parte, a transição foi meio bagunçada, porque foi bem... Essa parte da transição, do tudo que eu senti, tudo que eu passei, foi refeita, acho que mais de 5 vezes. Foi muito difícil. Porque o Max e o Alex não estavam conseguindo acertar o time que eu queria pra transição. Então foi muito complicado, foi bem difícil de fazer. Foi a parte mais chata de fazer. De toda a gravação foi essa. E daí a gente foi pra parte da final, que é... E que minha perna pegue... Não, calma. Minha perna irá queimar enquanto eu sonhar com o All Blue. E daí, nessa parte, eu meio que caio agachado, com o Sanji criança. E eu levanto, e na mesma hora que eu levanto, transiciona pro Sanji adulto. Que daí vem a parte que novamente, essa peruca tá pegando na minha peruca, no meu olho, igual ela sempre faz. Novamente, o Max tem que seguir o meu pé. E daí, uma das coisas que foi muito difícil nessa gravação foi que eu tinha que chutar a câmera. E eu tinha que chutar a câmera 2 vezes, na parte do Sanji e na parte da Senju. E nessa parte da Senju, o Max tava com medo que eu acertasse ele e o celular, e eu tava com medo de acertar o Max e o celular. E a parte do Sanji foi a mesma coisa. E, como eu falei, na parte do Sanji eu quase caí umas 5 vezes. Então eu tive que segurar aqui, e daí, tipo, eu nem escondi, eu só coloquei a mão aqui, enquanto eu sonhava com o Blue e chutei a câmera. Foi, sim, tive que fazer isso. Essa pena também tá caindo. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer a parte do Sanji. Eu fiquei um charme com o Sanji. Fazia muito tempo que eu não fazia o Sanji adulto, mas eu fiquei um charme. Se eu não me engano, eu até fiquei de lente azul, porque eu não lembro. Eu não lembro se eu fiquei de lente azul, mas depois eu tive que colocar lente azul. Eu esqueci de colocar lente azul pro N, que tem o lente azul. Não lembro se eu fiquei com a lente azul pro Sanji. O editor vai falar se eu fiquei ou não com a lente azul pro Sanji. Eu realmente não lembro. Tá. Agora. Ai, eu caí. Calma. Agora. Avisa. Calma. Vai, se junta. Agora.
já. Tá. Avisa quando. Ó. Aí, agora. Seu caso. Calma, volta, pausa. Nós temos que... Agora. Aí. Agora. Calma. Agora. Ah, esqueci dessa parte. Agora. Sumia e assim, as coisas. Agora. Joia. Calma. Agora. Não, não, não. Vai. Avisa. Calma. Agora. Nossa, eu não chutei errado. Eu já tô bem errado. É, vai ser aqui. Ai. Segura. Eu podia fazer o contrário. Segura. Agora. Tá bom. Avisa. Ó. Agora. Agora. Afinal, eu tava descendo já. Pera. É do jeito que você tava fazendo mesmo, que você levanta a perna e vai. É que daí assim fica feio. Eu não acho. Foi? Bora. Abaixa. Vai. Postura, sabe? Depois a gente foi pra parte do fim, que eu falei que já teve a parte do fim, né? E daí a gente vem pra penúltima parte, que era a da Hitori. Gente, a da Hitori foi extremamente fácil. Porque a única parte que a gente tinha que acertar foi a transição com o fim, que foi a da guitarra, foi a balança da guitarra. Suave. São pouquíssimas partes da Hitori que eu realmente tive que
fazer, tipo assim, realmente conectado, porque o que eu queria fazer eram vários cortes, igual tinha na música. Então, foi realmente muitos cortes. Sério, eu acho que da parte da Ritor é a que mais tem corte, principalmente porque, apesar de não ter vários erros, tinha muita parte que eu queria refazer pra ficar melhor do que já tava, né? Gente, eu vou deixar isso aqui. A única parte que eu não vou conseguir mostrar pra vocês do meu quarto é debaixo da minha mesa, porque a parte do não posso fraquejar, eu gravei debaixo da mesa, que era pra ser referência a Hitori mexendo no celular, que tem no clipe, eu vou colocar aqui. E daí, foi realmente bem básico, tanto que do nada eu deixei o Alex tocar a música e em alguns clipes tem Pitbull tocando. Então vocês vão ver alguns clipes com o Pitbull tocando, às vezes eu cantando, vou tocar, e eu ficava assim, nhô. A única parte que eu realmente queria que ficasse, assim, sem ser um corte desconexo, foi a parte que eu pegava a guitarra, fazia assim e assim, que era pra meio que fazer a parte do então sente a melodia. Então eu queria que fosse assim com a guitarra. E outras partes foram realmente puro corte. A maior dificuldade que a gente teve na parte da Hitori foi que essa guitarra é emprestada do meu amigo William. Aliás, ele é músico, então segue ele no Instagram. E o William me emprestou a guitarra, só que ela não tinha correia. E felizmente hoje em dia ele comprou a correia e eu vou pegar a guitarra emprestada de novo dele. E nisso que tava sem a correia, muitos clipes vocês vão ver que eu tô com uma dificuldade pra segurar a guitarra. Tanto que o Alex teve que pegar a parte que fica a correia e levantar um pouquinho pra eu conseguir fingir que eu tô tocando. Só que daí a gente começou a perceber que tava ficando muito esquisito, porque eu tava tocando com os dedos, tava muito esquisito. Aí a gente falou assim, gente, vamos fazer uma paleta. Só que a gente não sabia o que usar, e daí tinha um papelão que eu tava usando pra pintar uma coisa. Aí eles cortaram o papelão, e daí ficou bem mais fácil usar o papelão, porque às vezes eu tava usando o dedo e não tava fazendo sentido, né? Aí eu só fiquei, gente, a parte da Hitori, se você olhar muito bem, eu não tava tocando nada. Tanto que eu ficava assim, ó, e mexia o dedo assim, fazia isso aqui. Eu tava fazendo tudo, menos tocando numa guitarra. E a parte da Hitori foi uma das minhas favoritas, porque Melodias é uma música que eu gosto muito do Zen, fico muito feliz de poder acompanhar todos os lançamentos e estar postando aqui todas as partes do Zen, todas as músicas do Zen que eu faço react. E olha que o Zen se torna meio exclusivo, porque eu não tô fazendo react de ninguém, eu só tô fazendo dele. Às vezes eu faço do Marquinhos, porque o Marquinhos, eu vou morrer, meu cachorro vai estar assim. Não, deixa eu falar um negócio aqui, vai parecer que eu sou falando secado, deixa pra lá. Mas, em tese, a parte da Hitori foi muito suave. A gente só teve alguns outros problemas, que foi... a peruca não tava muito legal. Então, antes da gente colocar o cosplay, eu fiz os dois segurarem a peruca com força e eu comecei a pentear com pente. E, gente, nossa, a peruca, eu devia ter filmado aquilo. Gente, a peruca, os dois tinham que segurar com força, que tinha tanto nó, que se eu fizesse assim, com o som deles segurando, eles iam pro chão. Aí, felizmente, os dois seguraram a peruca, deu certo, desembaracei a peruca. E na mesma hora a gente teve que cortar, tipo, eu coloquei na minha cabeça, tiveram que cortar e passar spray, porque não tava legal a franja não tava muito parecida com a da Hitori. Tanto que essa peruca provavelmente eu vou dar uma estilizada pra Hitori, né? Porque é um cosplay que eu vou sim vestir, vou dar uma melhorada, tipo, eu quero tirar a minha maquiagem, que a maquiagem não ficou legal. Eu preciso refazer a maquiagem, porque eu fiquei com a olheira do L e não ficou legal. No fim, tipo, a parte da Hitori foi suave, tirando os 50 mil perrengues. Eu vou colocar pra vocês todos os cortes. E, gente, essa peruca tá caindo no meu olho, eu vou ter um treco. Tirando isso, foi um rolê. Foi uma coisa a se dizer, a parte da Hitori. Mas foi uma das minhas favoritas no fim, até porque Melodias é uma das minhas músicas favoritas hoje em dia.
Calma, tá dando meu reflexo. Calma, vai de novo. Vai de novo. Faz o L. Vai de novo, por favor. Faz o L. Calma, volta um pouquinho pra eu entender. Foi? Vai de novo. Pode ir. Foi? Não, não. Era uma vez um pudim apaixonado. É que vai ser vários cortes. Pode ir? Calma, vai. Agora pega aqui de frente. Não, aqui. Eu sei, eu tô esperando. Eu tô gravando assim, vários ângulos. Vai Aqui é indo. o meu, aqui ó, pega. Coloca 2 celulares aqui, pronto. Vai nessa. Tá boa. Toca a música, vai? Pode ir, já. Pode ir? Calma aí, é que eu não tô acertando. Calma, eu não tô enxergando. Vai bater a guitarra na parede. Não, calma, eu tô enxergando aqui. Tudo errado. Hitori Goto se fosse totalmente maluca. Meu Deus, O que ela já não, que isso? Pronto. Agora a gente vem pra parte final, que é da Senju. Curiosidade, se vocês talvez quem tenha percebido, quem for muito inteligente, a parte da Hitori, eu termino assim. Então, Sentia calma. Vou tocar para que o mundo me ouça. Me ouça, ouça. Eu não vou cantar música porque eu não sei cantar. E daí do ouça, eu termino de costas. E se vocês perceberam, eu começo o vídeo de costas com a Hitori. E daí acontece, eu tô com a guitarra. E com a guitarra a gente vem e passa na câmera. E na câmera aparece a parte da Senju. Curiosidade, não era pra ter sido a Hitori, era pra ter sido um Gamble. Só que daí eu ia ter que fazer, tipo assim, meio que por que eu ia colocar o Gamble não fazia sentido. Então, tanto que a parte do Gamble, ela ia ser tipo, eu fazendo assim com a mão e meio que arranhando aqui. E daí ia pra parte da Senju. E daí a gente decidiu trocar e fazer da Hitori mesmo, porque ia dar um charme mais legal, sabe? A música, tipo, termina aqui e começa aqui. No fim foi mais ou menos essa parte da Hitori, que daí a gente conectou com a da Senju. E da Senju foi bem curta da Senju, admito, desculpa. Mas a parte da Senju não teve muitos... Os únicos erros que foi na parte da Senju foi que ela, assim, pegava a mão aqui e ia pra cá. E daí nisso, o Max tinha que pegar a câmera e seguir a manga, mostrar aqui e beleza. Aí quando eu fizesse isso, ele ia pro chão. Quando eu fizesse assim, ele ia pro chão. Só que daí, o que aconteceu? O Max não tava conseguindo entender e eu não tava explicando direito que ele tinha que seguir aqui. Aí eu pegava, eu falei assim, Max, faz assim, ó.
aqui. Aí depois de muito perrengue a gente entendeu como que tinha que fazer. Eu vou mostrar aqui essa parte. E daí ele vem, pá. Nessa parte foi até suave, porque a segunda parte mais difícil foi a do chão. Porque essa parte da Senju era direto, não tinha corte. Então era, para que a minha gangue se sobressai, ajudaria Tokyo Manji, Kawaragi Senju. No Kawaragi Senju, eu tinha que chutar a câmera. Então era tudo direto. Para que minha gangue se sobressai, ajudaria Tokyo Manji, Kawaragi Senju. Gente, no Kawaragi Senju, eu não tava acertando o chute. Eu errei um monte de chute. Um monte de chute foi torto. Eu tava com medo de chutar o Max tava com medo de chutar ele. Eu tava com medo de chutar a câmera. Aí eu falei assim, não, agora eu vou chutar mesmo. Deu pra perceber que o chute foi torto. O chute foi realmente torto. Mas pelo menos a parte da Senju não foi tão difícil como a do Sanji. Que a do Sanji realmente o chute foi decadente, né? E olha que parte da Senju, de início, era pra parte da Senju eu ter dado um chute pro alto. Era pra parte da Senju eu ter chutado lá pro alto. Mas felizmente eu não fiz isso. E outra curiosidade, que a parte do Sanji eu queria ter, na verdade, mexido um break pra poder fazer o chute dele. Só que eu não fiz. E uma outra coisa que eu queria ter feito na parte do Sanji é que, sabe o chute que ele dá no Niji? Gente, eu queria ter muito feito um chute assim. Só que é outra coisa que eu também não sei fazer, eu teria que ter treinado, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe na parte 2 a gente não faz um marquinho all blue. Mas eu vou deixar todas as partes da Senju aqui pra vocês entenderem como que foi o perrengue de fazer a parte dela. Agora. Não precisa gravar, só pra Eu sei, testar. eu quero testar. Ó, assim, seja que se sobressai, ajudaria a Tokyo Manji a se abaixo. Não, Ai, você tem tá. Vai. Calma, vai, Ju. Vai, ó. Para que minha gangue seja que se sobressai, aí você tem que fazer. O quê? Achei que você ia vir pra cá. Foi mal. Ó, vai. Para que minha gangue seja que se sobressai, aí ajudaria a Tokyo Manji, Kawaragi Senju. Eu vou fazer assim. Tá. Eu vou tentar. Vai ser assim. Você tem que. Não, você tem que. Vai ter que. É que antigamente era barato as coisas. Avisa. Agora. É que antigamente era barato as coisas. Avisa. Agora. Agora, finalizando, sendo muito sincero, eu fiquei muito triste porque o vídeo não teve o alcance que eu queria. Eu achei que, tipo, as minhas redes sociais, tipo assim, no Instagram teve um alcance ok, teve o alcance que eu normalmente já tenho nas minhas postagens, mas nas redes sociais como o TikTok, é um TikTok meio que ok, porque não é uma rede social minha super ativa. Mas no YouTube eu imaginava um alcance maior, infelizmente não teve. E eu queria que tivesse chego nos cantores. Infelizmente não chegou. Chegou no Zen, porque o Zen, na verdade, já sabia que eu ia postar o vídeo, porque eu mandei pra ele. Na verdade, eu não vou ter. Mas um dia eu vou ter sim. Eu vou mostrar aqui. Mas eu acho que eu tenho. Preciso ver. Mas o Zen pegou a primeira parte, que a primeira edição que eu fiz foi só os cortes e as transições, tipo, limpas, sem transição de efeito do aplicativo e tudo mais. Então o Zen pegou, eu mostrei as transições, eu mostrei tudo desde o início pro Zen. E eu vou tentar mostrar, eu vou ver se eu ainda tenho os vídeos pra mostrar de quando eu tava fazendo as coisas pouco aos poucos pros meus amigos. Então eu vou mostrar depois daqui como foi as transições pouco aos poucos, como que foi feito cada parte, até chegar na parte final, que na verdade se você quer ver o vídeo completo, você entra no meu canal e vê o vídeo, porque ele vai estar aqui, ou aqui, não sei, ou na descrição, e no final do vídeo
porque eu queria muito que esse vídeo tivesse tido o alcance que eu imaginei. Eu queria que pelo menos tivesse chegado em mais dos cantores. Assim, eu tive a suposição que ia chegar no Zen, claramente, porque o Zen acompanhou tudo desde o início, e na Dia, só que chegou apenas no Zen. Agora falta o Crono, a Dia, o Shine, o Marquinhos e o Enigma. Mas o Enigma meio que tá tudo bem, o Enigma, ele pode ver quando ele quiser, porque ele é um enigma. Mas, infelizmente, não teve o alcance que eu queria. Isso me deixou bem chateado, mas é algo que, como eu sou um criador de conteúdo pequeno, é algo que eu tenho que lidar. E tá tudo bem. Considerações. Quero fazer uma parte 2. Não sei se vai ser esse ano. Tipo, é algo que eu vou começar a planejar esse ano, mas talvez eu só poste ano que vem. Por quê? Muitas músicas que eu quero fazer, eu ou não tenho um cosplay, ou eu não tenho um cosplay. Tipo, muitos que eu quero fazer não tenho um cosplay. Por exemplo, Michael Kaiser, do Crono. Algumas músicas que tem o Don Lorenzo, de Blue Lock. O Izag. Na verdade, o Izag é uma coisa que eu vou falar. O único cosplay que eu tenho, tá incompleto, vou terminar esse ano, é o Guzma. Que daí eu ia fazer a parte do Guzma do Crono. Mas, calma aí, tô arrumando meu braço. Mas tem muita música que eu quero sim fazer, não tenho nem como listar, porque eu quero pensar direito. E talvez ano que vem saia de novo. Não sei se, eu acho que esse ano eu acho difícil. Se esse ano for sair, vai ser mais pro final do ano. Porque eu tenho outro vídeo aqui no canal, muito longo, que eu tenho que terminar. Então talvez não saia esse ano. Então quem sabe ano que vem. Vamos pensar, vamos com calma. E novamente eu queria agradecer tanto ao Alex e o Max que estiveram aqui em casa. Eu paguei eles com um bolo de limão e itubaína, que eles não beberam itubaína, beberam um copo de itubaína cada um. Sobrou uma itubaína quase inteira aqui em casa. E eu não bebo refrigerante de dia de semana. Então, sobrou uma itubaína por quase uma semana. Mas na próxima vocês vão beber a itubaína inteira, tá bom? Mas é isso. Eu só queria mostrar e falar como foi fazer o vídeo. Porque esse vídeo, ele foi muito importante pra mim. É algo que eu queria ter feito há muitos anos. É algo que eu sonhava fazer. Tanto que eu postei um textão falando sobre isso. E é por isso que eu fiquei chateada de não ter tido o alcance que eu queria. Mas é isso por enquanto. Eu vou postar uns vídeos de semana que vem. Semana que vem eu acho que tem o react. E na próxima semana vídeo de prop. E na outra vídeo de Pokémon. E eu acho que na outra react de novo. Não lembro. A gente vai descobrir. Esse cosplay vai voltar. Porque esse cosplay vai ficar afastado do canal por um mês. Porque eu só vou colocar ele de novo daqui a um mês. Mas é isso. Por enquanto é só. E amanhã tem vídeo. Hoje teve vídeo. Semana que vem tem vídeo. Vídeos longos 2 vezes na semana. De sexta, vídeo de cosplay. Sábado, vídeo de VTuber. Vídeos curtos 3 vezes na semana. Minhas redes sociais estão na descrição. E o LivePix para caso eu queira ajudar o canal financeiramente. Agora, deixa eu agachar porque minha câmera tá bem baixa. E agora, Beck saindo. Até o próximo vídeo.